Olá, nós estamos aqui na noite de hoje para fazer uma palestra em favor de todos nós. Nós estamos aqui hoje no Caminho de Luz, uma casa espírita que tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina libertadora, que é o Espiritismo. Este sim, um caminho de luz a ser percorrido. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Mas eu vou começar dizendo que não nos esqueçamos ou não nos enganemos, porque o caminho de luz de que falaremos hoje, o Espiritismo, não é uma trilha fácil de se percorrer. Não é não. Pois é justamente por ser iluminado, por ser um caminho iluminado, que nesse caminho enxergaremos a nós mesmos como nós somos e as coisas com a clareza de como elas são. Um dia desse estava conversando com uma amiga, aliás, eu estava conversando com um grupo, né? Era numa live. Ela dizia que quando ela era jovem, hoje ela tem 62 anos, quando ela era jovem e até mesmo na maturidade já, ela resolvia as coisas no tapa. Ela se sentia segura. Então, nas dificuldades domésticas, nas intrigas familiares, nas questões profissionais, ela partia para a ignorância se fosse necessário. Ela se sentia segura agindo assim. Ela não conhecia nenhuma religião, e a que tinha, não disse qual era, ela não seguia assim com tanto fervor, por assim dizer. Mas um dia, levada por um acontecimento doméstico bastante trágico, ela foi conduzida por um parente seu ao Espiritismo. E logo nos primeiros trabalhos que ela assistiu, nas primeiras sessões espíritas que ela assistiu, com a palestra dos palestrantes, nos diversos dias em que ela foi, aquilo chamou a atenção dela. E os palestrantes convidavam as pessoas a estudarem, indicavam as obras da codificação como o marco inicial e seguro para as nossas vidas. Diziam eles que o cristianismo redivivo era o espiritismo, ou o espiritismo é o cristianismo redivivo. E aí então ela começou a estudar. Hoje já faz alguns anos que ela está no centro espírita que ela frequenta. E hoje ela é outra pessoa. Hoje ela não resolve mais nada no tapa. Palavras dela, viu? Não resolve mais nada no tapa. Tudo à luz da razão. Eu luto bastante, diz ela, para que a luz da razão possa prevalecer. E quando ela não me alcança, eu busco socorro nas obras espíritas, nos companheiros mais vividos, nos quais eu confio. Então o Espiritismo é um caminho de luz, diz ela. Essas palavras são dela, sabe? Mostrou para ela como ela era e mostrou para ela como as coisas são. Por isso eu comecei a nossa palestra dizendo isso, né? Que o Espiritismo é um caminho de luz no qual nós vamos enxergar a nós mesmos e as coisas com a clareza como elas são. Portanto, no Espiritismo nós vamos identificar alguns vícios em nós. Vamos reconhecer esses vícios em nós, como as pedras do egoísmo. Nós somos egoístas. O lodo da maledicência, nem me fale, o lodo da maledicência, a poeira da discórdia, jamais a discórdia doméstica, né? E a frieza da indiferença, que enrijece o nosso coração, ou congela o nosso coração. Pelas orientações do Espiritismo, nós venceremos. Venceremos também o orgulho, que é o irmão gêmeo do egoísmo, e vamos descobrir e admitir como nós somos de fato. E trabalharemos então pela nossa mudança, na prolatada reforma íntima, tão apregoada pela doutrina espírita ou pela doutrina cristã, de uma maneira geral. A coisa é feia, viu? A coisa é feia, não se assustem não, a coisa é feia, mas não fiquemos assustados, pois para tudo tem jeito, e nesse caminho iluminado e áspero, nós também vamos enxergar o remédio para esses nossos males. O encontraremos também aqui, nesta casa espírita, caminho de luz, caminho de luz. Aqui nós vamos encontrar os meios educativos à nossa disposição, cabendo naturalmente a cada um de nós aprender a empregá-los, porque ninguém o fará por nós.
Nós temos que fazer por nós mesmos, sabe? Eu tenho um amigo, ele continua meu amigo, ele já desencarnou, mas nós continuamos amigos, porque o espírito é imortal e a amizade é perene. Esse meu amigo, ele me disse uma vez, numa conversa privada, estávamos eu, ele e a esposa dele, que é amiga também, muito querida. Ele me disse que ele nunca fez nada para ninguém na vida, ele não se lembra de ter feito nada para ninguém na vida, que ele não tinha interesse nenhum em fazer nada, que ele disse assim, eu era um sujeito, o Luiz também é o meu nome, né? Eu era um sujeito, Luiz, que eu não dava uma unha lascada para o sujeito se coçar, sabe? Ele estava com coceira, o problema era dele. E foi muito difícil para eu conseguir mudar, sabe? Foi a dor que me alcançou. Ele perdeu um filhinho, né? Um filhinho para uma enfermidade grave. E ele perdeu esse filhinho e ficou assim, desacorçoado, depressivo. Ele lutou muito para que seu filho se curasse. Ele fez tudo o que estava ao alcance dele, ele e a esposa. Mas Deus convocou o garoto de volta para o mundo dos espíritos e o menino foi. Então, nessa sua busca por respostas, ele encontrou a doutrina espírita. Não sei bem como foi, mas ele encontrou a doutrina espírita. Ele não entrou nesse detalhe. E lá no espiritismo, então, ouvindo as palestras, vê como são importantes as palestras? Tem casa que não faz palestra, né? Tem casa espírita que faz uma palestrinha, 15 minutos, às vezes de meia hora, e não alcançam, muitas vezes, a necessidade das pessoas. A palestra tem que ser não só uma exposição, mas um diálogo com o coração e com a mente de cada um. E nessa casa que ele foi, havia essa palestra. Tinha palestra lá até de 2 horas, no qual havia uma interação entre encarnados e desencarnados, numa simbiose de aprendizado. Todos queriam aprender. E lá então ele aprendeu a doutrina espírita. Ele não era de ler muito não, sabe? Ele gostava de participar das palestras, de prestar bem atenção, de conversar, de perguntar. E ele então mudou. Ele mudou completamente, tanto que quando ele foi colhido pelo infarto, foi um infarto fulminante, ele estava trabalhando na casa dele com a esposa, num bazar de Pichincha, que eles faziam para o centro espírita de forma voluntária. Ele estava lá, separando as coisas, arrumando as coisas. Quando ele desencarnou, ele foi dormir, teve lá uma síncope e desencarnou. Então o espiritismo foi para esse meu amigo querido bastante esclarecedor. Ele conheceu a si mesmo, conheceu as coisas como elas são e agiu. Ele agiu, porque nós precisamos agir. A ajuda não vem de fora, as informações vêm de fora, os livros, os exemplos, tudo vem de fora, mas a decisão de modificação, ela é nossa. E o meu querido amigo agiu e progrediu, por certeza progrediu, porque as pedras do egoísmo que identificamos em nós, e ele identificou nele, é uma nossa característica que em qualquer idade física que tenhamos, pertence a nós, sabe? Ela pertence a nós, encarnado ou desencarnado. Não foram as dificuldades da presente encarnação, da presente vida, que fez de nós um sujeito egoísta, não foi não. Nós amamos o egoísmo, é duro dizer isso, mas nós amamos o egoísmo e o cultivamos todos os dias há muitas encarnações, porque não saímos de frente do espelho, nós não saímos de frente do espelho, enxergamos somente a nós mesmos, não temos olhos para o outro. Uma vez numa palestra que eu fiz, um vídeo, tem aí no YouTube um vídeo que eu fiz, eu contei a história de um rapaz que não enxergava os outros e vivia depressivo. E um dia o seu orientador espiritual, o Rabi da sua região, o colocou diante de um espelho e pediu para que ele dissesse o que é que ele via. Ele falou: vejo a mim mesmo, vejo a mim mesmo. Depois o levou de frente a uma janela onde dava para uma praça pública e disse: o que você vê agora? Vejo as pessoas, vejo o movimento do cotidiano. Ele falou: sabe qual é a diferença entre essa vidraça e o espelho que você acabou de ver? É que lá no espelho ele é revestido de prata, e a prata não permite que você veja além do espelho, você vê a si mesmo.
E lá na janela não há prata. Aqui na janela não há prata, na vidraça. Então você consegue ver os outros. Então, o dia que você tirar a prata dos seus olhos, você vai conseguir enxergar os outros. Então, naquele dia, aquele moço que estava sinceramente buscando respostas para as suas necessidades, de forma ansiosa e objetiva, mudou. Ele mudou, né? Porque, na verdade, então, nós enxergamos somente a nós próprios. Nós nos amamos de uma maneira tão egoísta que não temos olhos para os outros. O lodo da maledicência, por exemplo, o lodo da maledicência em nós é o mal pensar, o mal dizer, o mal fazer dos outros. Nós mal pensamos, mal dizemos e mal fazemos aos outros, ou as coisas dos outros. Dos fatos havidos, nós julgamos imediatamente, sem qualquer critério, sem qualquer mal informação, aí no cotidiano. Quem de nós aqui, eu e vocês que estão vendo o vídeo, quem de nós aqui não é assim, em maior ou menor grau? Maledicente. Não precisa responder, não. E eu também não vou responder, não precisamos responder, não. Apenas reflitamos de nós mesmos. O sujeito às vezes não fala, não faz, mas pensa. Porque eu posso não ter coragem de falar mal de alguém, ou de fazer mal para alguém, mas penso. E tudo reside no pensamento. Então eu preciso modificar o meu pensamento, para que efetivamente eu possa mudar as minhas palavras e as minhas atitudes. A poeira da discórdia, por exemplo, quem é que não teve um trelelê, uma briga danada em casa, começa uma coisinha, um ovo que caiu da mesa, que escorregou e caiu da mesa e espatifou no chão, e vai até as últimas consequências. É pai, é mãe, é filho, é cachorro, é gato, é todo mundo entrando naquele fuzuê, naquela treta, não é? É a discórdia. A poeira da discórdia, por vezes, ou sempre, né? Ela sufoca a nossa inteligência e os frágeis bons sentimentos que nós temos. As discussões familiares, então, bem exemplificam essa discórdia. A discórdia é um resultado direto do egoísmo, sabe? A discórdia é um resultado direto do egoísmo e da maledicência, assim como a maledicência é um resultado direto do egoísmo. Veja então, cada um veja em si mesmo. A frieza da indiferença, nós falamos lá em cima da frieza da indiferença, não é? Essa é a negação das coisas, dos fatos, é a negação do próximo. Ela resulta, por sua vez, do egoísmo, da maledicência e da discórdia. Egoísmo, maledicência, discórdia resulta na indiferença, que congela o nosso coração também. Então, nesse caminho de luz que é o Espiritismo, isso é dito com muita franqueza, com muita objetividade. E ele é ensinado aqui nesta casa, chamada Caminho de Luz. Fica claro para nós, então, que basta vencermos um único vício e eliminaremos todos os demais. Simples assim. Simples assim. Alguém aí sabe de que vício que eu estou falando? Qual vício que eu estou questionando deva ser vencido? Um vício que nós amamos tanto e o trazemos conosco a tantas encarnações e do qual nós não queremos nos desapegar, não fazemos esforço nenhum para nos desapegar desses vícios? Alguém sabe? Isso mesmo, o egoísmo. O egoísmo. Esta chaga da humanidade, escrita lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pedra de tropeço para o nosso crescimento moral, é o egoísmo. Pois o egoísmo é a raiz dos demais vícios que nos escravizam há milênios. O egoísmo, ele gera todos os demais vícios. Mas como é que eu vou me desapegar do egoísmo? Muitas vezes o sujeito fala, né? Eu não consigo, eu nem sabia que eu era egoísta. Só estou sabendo agora aqui no Espiritismo que como que eu sou egoísta? Eu não sabia que ser maledicente tem origem no egoísmo. Eu não sabia que a discórdia que eu muitas vezes nutro no meu lar se origina no meu egoísmo. Eu não sabia que a indiferença que eu tenho com a dor alheia se origina no egoísmo. Eu não sabia de nada disso, estou sabendo agora. Como é que eu vou vencer então o egoísmo? É uma tarefa hercúlea, precisa de muita força. Mas nossa casa, essa casa aqui, na qual vocês estão agora presentes, Caminho de Luz, oferece os meios.
E nós os convidamos a que reflitam sobre este convite e que decidam por ser parte desta obra. A obra que nos fortalece para vencermos em nós o egoísmo e, por consequência, todos os demais vícios dele oriundos. Comece a assistir às nossas palestras, por exemplo, agora nas lives, Nas lives, em razão da pandemia. Às segundas-feiras e aos sábados. Mas nós voltaremos de forma presencial, pois tudo passa, conforme Nossa Senhora mandou Emmanuel avisar ao Chico. Vai adiante, Chico, tudo passa. Oportunamente, traga seus filhos para a evangelização infantil, que aqui é forte. E recebam os passes. Os passes têm um cunho terapêutico fabuloso. A mera imposição de mãos transmite o magnetismo do médium ao seu paciente, ao assistido. Mas o médium não age só, ele age também sob as forças espirituais. Então esse mix terapêutico socorre a criatura, ameniza a sua dor e permite então que ele tenha tempo psicológico ou psíquico para refletir. Aqui nós estudamos o Espiritismo, na sua fonte original, que é a codificação feita por Allan Kardec. Allan Kardec não é o fundador do Espiritismo, ele apenas codificou a doutrina espírita. O autor do Espiritismo são os espíritos, então não tem cara, não tem a quem se dizer você ou você ou você é o autor do Espiritismo. São os espíritos superiores que trouxeram a mensagem do Cristo Jesus rediviva ao nosso meio. E Allan Kardec foi aquele discípulo que codificou essas mensagens que vieram através de médiuns. Então nós estudamos aqui no Caminho de Luz as obras da codificação feita por Allan Kardec e também algumas obras do nosso irmão Chico Xavier, que vem complementar todo esse ensinamento, dando continuidade à formação espírita de todos nós. Atendemos assim então, ao estudarmos, ao ouvirmos as palestras, ao lermos os livros, as orientações do Allan Kardec, que está incerta lá no livro chamado O que é o Espiritismo e também no livro chamado O Livro dos Espíritos. Diz lá Kardec para nós, comece pela teoria. Importante conhecermos a teoria, importante conhecermos o significado das palavras e do conjunto que forma a sentença, que forma a frase, que forma o texto e que nos dá então um contexto daquilo que os Espíritos trouxeram para nós. Estudar é importante, muito importante. Eu tive um sogro, não tenho, Ele desencarnou, mas continua meu sogro. Ele é um homem de pouca cultura acadêmica, fez lá até o terceiro ano primário, em razão da sua vida difícil na roça. Ele lia a Bíblia, estudava a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, católico que ele era. Ele então vivia de acordo com os ensinamentos do Cristo Jesus, ali em certo. Então você não precisa ter faculdade, universidade, título nenhum para entender os ensinamentos de Jesus, especialmente através do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esclarecedor e alcança a toda a massa da população, alcança a todos. As palavras de Jesus são objetivas na tradução dos Espíritos, e aquele que tem alcance, que quer ter alcance, que quer compreender, vai lá, estuda e aprende. Adquirindo conhecimento, nós nos libertamos, a gente se liberta, pois disse o Cristo Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse isso. Uma coisa que eu ia me esquecendo, às terças-feiras também nós temos passes aqui, não tem palestra, mas tem passe, e assim que nós voltarmos aos trabalhos presenciais, eles também voltarão. Então uma boa oportunidade de fazer um tratamento terapêutico através dos passes. Tratar o espírito, Não vai tratar o corpo, vai tratar o espírito. E quem comanda o corpo é o espírito. E o espírito, então, faz refletir esse tratamento em bênçãos para o organismo físico, dando a ele saúde e longevidade. Porque quanto mais tempo nós pudermos ficar aqui na Terra, mais e melhor será para nós, se a nossa vida for produtiva, se nós aprendermos e apreendermos o serviço com Cristo Jesus.
E o Espiritismo, em si, nos ensina isso. E essa casa, em si, Caminho de Luz, nos dá a oportunidade de estudar em conjunto. Mas não foquemos somente na teoria, sabe? Não fiquemos somente na teoria. A nossa casa Caminho de Luz, esta que vocês estão agora, na qual vocês estão agora presentes, nós estamos presentes nela agora, oferece oportunidade de trabalho prático nas nossas atividades sociais. E a pandemia não tem impedido de realizá-los. Temos atividades junto aos moradores de rua, como muitos de vocês sabem disso, na nossa unidade chamada Casa de São Francisco. Junte-se a nós, você que está aí vendo esse vídeo, junte-se a nós e alimentemos física e espiritualmente esses nossos irmãos e nos alimentemos desse trabalho fraterno, que o trabalho fraterno alimenta a nossa alma. Na nossa outra unidade formada assim pelas casas espíritas aqui da nossa cidade de Bertioga, nós temos um outro braço assistencial. Nós fazemos também parte desse grupo. E esse nosso outro braço assistencial chama-se Mãos de Francisco. Veja, a Casa de São Francisco, Mãos de Francisco, porque Francisco, o Francisco de Assis, foi aquele que serviu, viveu para servir, compreendeu os ensinamentos do Cristo Jesus e viveu para servir. E nós então apoiamos o seu nome para enaltecer o coração de cada um de nós que faz parte dessa obra e convidar outros, como nós estamos fazendo agora, a partilharem dela. E nas Mãos de Francisco, com a nossa unidade Mãos de Francisco, nós atendemos 80 famílias com cestas básicas e suas demais necessidades familiares pontuais, como visitas semanais. Semanalmente essas famílias recebem visitas, nas quais nós temos conseguido então incluir o trabalho da juventude. Importante que a juventude participe. Muitas vezes nós temos medo de levar os nossos jovens ou as nossas crianças a assistir aos necessitados. A minha avó dizia que é de pequeno que a gente desentorta o pepino. E é através do exemplo, né? Não sei se vocês já leram no Evangelho de Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no qual os Espíritos contam de uma senhora que ia fazer a caridade, uma senhora muito rica, enchia a sua carruagem de bens de primeira necessidade e saía distribuindo nos bairros pobres da cidade e levava a sua filhinha consigo, né? E ela ia distribuindo. Um dia a filhinha dela, olhando a mãe distribuir, quis distribuir bens também, quis pegar algumas coisas e doar para as pessoas. Ela disse: não, filha, quem está doando essas coisas sou eu. Você, se tem interesse em ajudar os outros, você vai passar a fazer alguma coisa para trazer para essas crianças. Faça lá um casaquinho, um sapatinho de criança, uma mantinha. Você sabe fazer crochê? Faça isso e traga. E aí quando você doar, você estará doando de você. Você não estará terceirizada para realizar isso. Você estará fazendo de si mesmo. Olha o exemplo que essa mãe deu, né? Nessa carruagem cheia de víveres para as primeiras necessidades daquele povo pobre que ela visitava. Nós precisamos levar as nossas crianças para fazer isso. Na casa que eu frequento, os meus filhos sempre foram comigo. Os filhos de muitos de vocês talvez vão querer ir também, ajudar as pessoas, aprender a ajudar as pessoas. Porque disse o Cristo Jesus, eu já disse isso em outras vezes, em outros vídeos, eu sempre lembro disso, aprendi com meus pais, que ninguém é tão pobre que não tenha o que dar, ou rico que não tenha o que receber. Então, levar as nossas crianças e os nossos jovens para o atendimento fraterno é de suma importância, porque eles serão os homens de amanhã. Muitos ocuparão cargos públicos e vão se lembrar da dor que visitaram e da dor que socorreram, e agora com maior potencial, provavelmente em razão dos cargos públicos que ocupem ou da profissão que exerçam, vão querer dar continuidade a esse trabalho edificante de servir. Então, nós atendemos também uma outra coisa que eu devo dizer, me lembrei agora, as mãezinhas, né? As mãezinhas gestantes, as mãezinhas carentes e que estão gestantes.
Elas têm aqui na nossa casa Caminho de Luz, na nossa obra Casa de São Francisco, na nossa unidade também Mãos de Francisco, um atendimento. Tem aqui o arrimo de que necessitam para que possam receber os filhos de Deus em sua nova oportunidade reencarnatória. Nós precisamos receber bem os espíritos que vêm do mundo espiritual, porque como nós, eles vêm cheios de esperança, de modificação pessoal, de enfrentamento da vida, de lutar pela edificação de si melhor, para criar no seu entorno um mundo melhor. A nossa casa, ela vem crescendo, sabe? Vocês devem ter percebido isso, especialmente vocês que vêm habitualmente à casa tomar um passo, ouvir uma palestra, que a nossa casa vem crescendo em atividades. E por isso precisa aumentar o seu patrimônio mais valioso, que são os seus trabalhadores. Sejamos então um deles, pois assim, removidas as pedras do egoísmo em nós, o lodo da maledicência, a poeira da discórdia e a frieza da indiferença, desaparecem também, e nós respiramos ares novos, esparzimos um novo conteúdo nascido de nós. Reflitamos. Para todos nós, vem do céu nesse momento um fraterno abraço da espiritualidade benfazeja. Recebam também o meu fraterno abraço. Muita paz.